Bom, olá pessoal, como o nosso vídeo de busca deu um probleminha, né? Vamos refazê-lo aqui o vídeo. Então a ideia é falar sobre busca binária, certo? Que consiste em consultar sempre o meio do conjunto ordenado, restringindo o espaço de busca. Então a ideia é que a gente vai fazer agora diferente das buscas sequenciais que a gente viu até o momento. A ideia é como fazer uma maneira de reduzir a quantidade de elementos que nós precisamos buscar, consultar ou fazer o teste na hora da busca, ok? Então, a ideia do método é o seguinte: ele vai, o conjunto de dados tem que estar ordenado, né? É obrigatório que ele esteja ordenado. Então eu calculo a posição central e testo se o valor que eu estou buscando é o valor da posição central. Se isso acontece, então eu já encontrei e já sei que a busca já acabou a busca, não preciso mais fazer nada. Caso não seja, eu vou verificar o seguinte: se o elemento que eu quero buscar está antes ou depois do elemento que eu acabei de consultar. Então eu vou verificar se a minha chave é maior do que o elemento central. Se a chave é maior do que o elemento central, então eu vou para a direita, ou seja, eu vou buscar a partir só daquela metade do vetor. Caso contrário, eu vou buscar só a metade inicial do vetor. E aí eu vou considerar que essa metade inicial do vetor é todo o vetor e eu vou fazer o mesmo procedimento, ou seja, eu vou pegar a metade da posição do meio novamente, fazer a busca e assim sucessivamente, ok? Então aqui um exemplo, né? Eu quero encontrar o elemento 924, então a ideia é vir na posição central, 823, e aí eu vou verificar que 924 é maior, então eu descarto todo esse restante, passo agora a trabalhar apenas da posição 6 até a posição 11, aí eu vou encontrar a posição central, que é a 900, e vou fazer a verificação novamente, vou ver que 900 ainda é menor, então eu descarto o restante, agora eu vou voltar, vou pegar a 924 e 954, vou para 925, e aí eu vou verificar que é maior, então se é maior eu tenho que ir para a posição à esquerda. Agora só tem uma posição, então é essa própria posição, 924, eu encontrei. Se por um acaso esse aqui não fosse o valor que eu estivesse pesquisando, então eu não teria encontrado o valor, porque esse valor não se encontra na lista, certo? Essa é a proposta do método de busca binária. E aí ficou a gente definir como que nós implementamos essa busca binária. Eu vou passar o algoritmo aqui, depois eu vou para o código e implemento usando uma estrutura diferente, tá? Só para ficar mais ilustrativo. A gente tem dois exemplos da mesma implementação, do mesmo algoritmo. Então, o que a busca binária recebe como parâmetro? Recebe o vetor de dados que já está ordenado, recebe a chave, que é o elemento que eu estou buscando nesse vetor. Tá? Se é um vetor de structs, por exemplo, poderia ser um item da struct, tá? Ou toda a struct também, não poderia ser esse o caso. E aí eu recebo o int left e int right, que determina qual é o tamanho do vetor, ou seja, qual é a primeira posição do vetor, qual é a última posição do vetor. A minha condição de parada é a seguinte: a partir do momento que o left for maior que o right, significa que eu já esgotei todas as possibilidades do vetor. Então eu não encontrei o valor, e aí eu retorno menos 1. Caso contrário, ou seja, no começo o left vai ser tipo 0 e o right vai ser 10. Vamos supor que eu tenha um vetor de... se for um vetor de 10 posições, o right vai ser 9, né? Porque vai de 0 a 9. Então ele vai testar, left é 0, right é 9, então não é maior, ele pula essa parte. Ele vai calcular o valor central, que seria vai ser a posição 4, certo? Que é a posição central de um vetor de 10 posições que termina em 9. O que ele vai fazer left mais right dividido por 2, seria 0 mais 9, que são 9, dividido por 2, como é uma divisão inteira, vai resultar em 4. E ele vai fazer a verificação. A chave que eu estou procurando é igual ao elemento central do vetor que eu acabei de encontrar? Se sim, então eu retorno esse elemento central. Significa que eu encontrei. Caso não seja o caso, ou seja, caso não seja o valor, então eu tenho que testar se a chave é menor ou maior do que o valor central. Eu estou fazendo o teste. Se a chave for menor do que o valor central, então eu vou fazer novamente a busca binária, passando o vetor, passando a chave, passando o left, porque o left continua 0, continua o valor que eu quero, só que agora o valor central não é mais a posição 9, é a posição 3. Por quê? A posição do meio menos 1, porque a posição do meio já não é o valor correto. Isso aqui é o caso do valor da chave ser menor do que o valor central. Caso seja maior, então eu caio no else. Por quê? Porque se não é igual e não é menor, então obrigatoriamente ele é maior. E então eu vou buscar a partir do vetor central, a partir do ponto central, mais uma posição até a posição right. E essa é o nosso código de busca binária.
Também é possível fazer essa implementação de modo não recursivo, ou seja, essa não é uma função que obrigatoriamente nós precisamos fazê-la recursiva. A gente consegue fazê-la de forma iterativa. Então eu vou simular basicamente, então eu vou fazer enquanto o left é menor ou igual ao right, certo? Eu calculo a posição central, testo se o valor do meio é o valor da chave. Se for, eu retorno já o valor do meio, o valor central. Caso contrário, então eu vou testar se a chave é menor ou maior do que o valor central. Se a chave for menor, então eu vou modificar o valor da posição right. Se a chave for maior, eu vou modificar o valor da posição left. Okay? Então são duas formas de programar o mesmo algoritmo. Se ele sair desse laço e não encontrou o resultado, então ele retorna -1. Caso contrário, ele vai cair nesse if aqui e vai retornar o valor central. Okay? Então são duas possibilidades de implementação. E aí, pensando nisso, para ilustrar, eu fiz aqui um exemplo, tá? E eu quero mostrar com uma estrutura complexa. Eu acho que vai ficar mais interessante para a gente ter uma outra comparação, não ficar só nos inteiros. Então, eu criei uma struct, eu não fiz ainda o método de busca, eu vou fazer com vocês aqui sob demanda. Então, eu criei uma estrutura que eu chamei de retângulo, ok? Então, eu tenho a minha estrutura retângulo e eu tenho um método que cria retângulo, que ele recebe um lado e o outro lado. Então, o retângulo tem dois lados. Para criar o retângulo, eu passo dois lados, eu passo L1 e L2 e automaticamente eu tenho aqui o meu objeto retângulo e aí ele atribui os valores e depois retorna esse objeto que está sendo alocado dinamicamente. Fiz também um método para imprimir, só para ficar mais simples, tá? Para mostrar. E fiz o meu método main, que declaro um vetor, que eu chamei de lista, de tamanho n, de ponteiros para retângulo, que são os retângulos que vão ser criados. Então aí eu faço um for, que vai de 0 até n, peço para criar esses retângulos, depois eu imprimo. Então vamos fazer o teste. E aí ele criou aqui 10, o meu n é o tamanho... esse tamanho 10, então o que eu fiz aqui na lógica um lado vai ser vai aumentar de 2 em 2 a partir de 10 e o outro lado vai aumentar de 3 em 3 a partir de 10, a partir de 15, tá? Então o primeiro retângulo vai ser 10, um lado vai ser de tamanho 10, o outro de tamanho 15, depois um de tamanho, apertei um botão sem querer, depois um de tamanho 12, tamanho 18, depois outro de tamanho 14 e 21, depois 16 e 24 e assim por diante, até 28 e 42. Então, isso aqui é a minha estrutura. Agora eu quero fazer um sistema de busca binária que vai realizar, que vai consultar se eu tenho um determinado triângulo. Então, vamos fazer aqui a consulta. Eu vou criar aqui um segundo triângulo, um segundo retângulo, desculpe. Vou chamar de R. Pode ser R1, né? Que é o elemento que eu quero buscar. Então, eu vou criar aqui um R1. Vamos ver um valor para a gente criar aqui. Eu não lembro os valores dos meus retângulos, vamos ver aqui. Vamos criar um retângulo de tamanho 20 por 30, tá? Para ver o que vai acontecer aqui. Então, eu vou colocar aqui R1, recebe, cria retângulo de tamanho 20 por 30, tá? Que é um retângulo que já existe e que eu sei que ele vai buscar por esse valor. Aí o que eu faço? Busca binária, passando a minha lista, passando a minha chave, no caso a minha chave vai ser o R1, que é o retângulo que eu quero buscar. E aqui eu vou passar o left, que é 0, e vou passar o right, que é n-1. Okay? n-1. Então, a busca binária, eu preciso fazer aqui um J para receber o retorno. Printf, buscando o valor. Então aqui eu estou buscando o valor R1, L1, R1, L2. Eu estou buscando por esse retângulo. E aí eu vou fazer o teste. Se J, vou colocar um contrabarra N aqui também. Se o J for maior que 0, maior ou igual a 0, então ele encontrou o valor que eu estou buscando. Então vai ficar um printf, encontrou na posição %d J, ok? Se ele encontrou, else, ou seja, J for -1, então ele não encontrou, vou colocar um printf
não encontrou o valor. Ok? Então isso aqui é o nosso programa principal. Agora eu preciso criar aqui o busca binária. Vamos fazer um teste muito rápido. Como que a gente testa? Eu vou criar aqui então um int busca binária. O que recebe? Uma lista de retângulo. Posso copiar aqui para ficar mais fácil. Tiro o n. Ele recebe também um retângulo que é a chave, que também vai ser um ponteiro, que é a chave. Ele recebe int left e int right, ok? Então, o nosso teste inicial vai ser sempre retornar -1 para ver se ele vai funcionar, ok? Então, eu fiz a assinatura do método e fiz um retorno básico. Eu compilo e aí ele vai buscar. Buscando o retângulo 20 por 30, não encontrou o valor, ok? Faltou um contrabarra n aqui, né? Não encontrou o valor. Mas funcionou. Não encontrou o valor porque eu não implementei do método de busca, né? Agora que a gente vai fazer a implementação. Então eu venho aqui e começo a fazer as verificações. Então a primeira coisa que eu preciso testar é se o left e o right estão ok. Então se eu colocar se o left for maior que o right, então isso significa que a gente não encontrou o valor. Então aí eu vou fazer um return -1 aqui quando o meu left for maior que o right. Ok. Int, preciso declarar aqui o meio, né? Pode ser, então vai ficar aqui uma variável para armazenar o meio. Como que eu calculo? Left mais right dividido por 2. Okay? Isso é a lógica para calcular a posição central. E aí agora eu vou fazer a verificação. Se a posição central ela é igual à chave, então eu já encontrei o valor que eu estou pesquisando. Ok, como que eu vou comparar dois retângulos, tá? Então eu preciso fazer se, eu vou precisar de ter um método aqui, eu vou chamar de é igual, acho que vai ficar mais fácil para comparar. Então, lista de meio e a chave, ok? Então eu tenho que verificar se é igual, se for igual eu vou retornar meio. Tá? Então a gente precisa implementar esse método agora, é igual, porque a gente também não tem. Então é igual, ele retorna inteiro, tá? É igual. E aí eu tenho retângulo asterisco R1 e retângulo asterisco R2. Ou seja, eu recebo dois ponteiros de retângulo e eu vou fazer a verificação se elas são iguais. Então se, posso fazer direto, né? Return R1 L1 for igual a R2 L1 e R1 L2, que seria o lado 2, for igual ao R2 L2, então meu triângulo é igual, tá? Eu poderia testar também se L1 é igual a L2 mas eu estou partindo do princípio que eu poderia testar se R1 se o lado 1 do retângulo 1 é igual ao lado 2 do retângulo 2, né? Poderia fazer isso aqui também, ó. Ou vamos colocar, não custa nada, para ficar uma comparação melhor. Se isso aqui é verdadeiro, ou se R1 lado 2 é igual a lado 1 for igual a R2 lado 2. E R1 lado 2 for igual a R2 lado 1. Então eu estou testando as duas possibilidades aqui, se eles têm alguma similaridade, se eles são iguais de alguma forma. Tá. Bom, uma vez que eu fiz isso, que eu testei se eles são iguais, então o meu método está ok, ele vai retornar true se essa condição aqui for verdadeira, e vai retornar falso caso não. Então se for igual, eu vou retornar a lista do meio. Agora, se não for igual, aí eu tenho aquela situação, a posição do meio. Se não for igual, então eu tenho aquela situação que ele tem que ser menor ou maior. Então eu preciso fazer de novo outro teste, else if. Eu posso fazer é menor, tá? Então, quem que eu vou testar se é menor? Se a minha chave é menor do que o valor do meio, ok? Então, é menor vai retornar true se o primeiro valor for menor do que o segundo valor. Então, agora eu tenho que ir lá e fazer também a busca, o método é menor. É menor. E aí eu tenho novamente dois retângulos, vamos copiar aqui só para simplificar. Faltou o parênteses, então ficou é menor. Ótimo, muito bem.
E agora, como que eu faço a verificação se um retângulo é menor que o outro? Bom, eu vou testar se os lados dele são menores, ok? Então eu vou fazer o teste. Se o lado 1 do meu vetor 1 for menor que o lado 1 do vetor do retângulo 2, eu já vou retornar que já é menor. Agora, caso não seja menor, ele pode ser igual. Então eu vou testar se L1 é igual a R2, L2. Se ele for igual, então eu vou para o segundo lado. Opa! Aqui é L1. Posso equivocar, e aqui também é L1. Então, se o lado 1 dos dois retângulos são iguais, então eu vou testar o segundo lado, tá? Então eu vou ficar R1, L2 é menor que R2, L2. Se isso aqui for verdadeiro, então também eu vou retornar 1, porque ainda assim o retângulo 1 é menor. Agora, caso isso aqui não seja satisfeito e isso aqui não seja satisfeito, então eu vou fazer o que? Eu vou fazer um return 0, porque daí não é menor. Ok? Então, feito isso, agora eu tenho a verificação do é menor está pronta. Então agora eu faço o teste. Eu faço um return de busca binária, passando a minha lista, passando a minha chave. Nesse caso, eu vou buscar a parte esquerda do vetor, então o meu left continua igual, o meu right é que muda. O que vai passar a ser meu right? Meio menos 1. Agora, se nenhuma dessas duas condições forem satisfeitas, então eu vou fazer uma busca binária, passando a lista, passando a chave. Agora eu vou mexer a parte esquerda, porque a parte direita não vai mudar, ou seja, o meu final do vetor continua o mesmo. Então, nesse caso, eu tenho meio mais 1, e a parte final continua sendo right. E isso aqui é o método da nossa busca binária. Ok? Agora a gente só precisa salvar. Se o é igual e o é menor está funcionando, tem tudo para funcionar. Vamos fazer o teste. F6. Olha, ele está dizendo aqui, buscando o retângulo, 20 por 30, encontrou na posição 5. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Ele encontrou aqui nessa posição. A gente pode fazer a verificação por exemplo, de quantos índices ele pesquisou, tá? A gente pode fazer só um debug aqui no código, só para testar, só para que vocês vejam, quantas vezes ele passou no... Então, printf, vou colocar aqui até uma setinha, consultou a posição, e aí aqui, meio, ok? %d. Então ele vai mostrar as posições que foram consultadas, só para a gente entender se funcionou legal. Vamos ver? Então ele colocou aqui, ó, consultou a posição 4, tá? Acho que podia até mostrar, né, qual que era o valor da posição. Vou colocar aqui entre parênteses, %d versus %d, que é para a gente mostrar qual é então vai ficar lista meio de lado 1 e lista meio de lado 2. Agora a gente vai pesquisar, ele vai mostrar quais são os valores que ele pesquisou. Então, consultou a posição 4, que era 18 e 27. A gente está buscando a posição 20 e 30. Então, ele não achou que foi maior. Então, ele continuou indo para frente. Então, ele reduziu o valor de left. Ele reduziu o valor de right. Ele aumentou o valor de left. E aí, ele fez buscou o novo meio, que era a posição 7, que era a posição 24 e 36. E aí foi menor, no caso a chave era menor do que esse valor, então ele mexeu na posição de right. E aí ele caiu na posição 5, e aí sim já era a posição que a gente estava encontrando. Então ele fez 3 buscas para encontrar o vetor que estava sendo pesquisado, para encontrar o retângulo que estava sendo pesquisado. Isso porque a gente tem que estar trabalhando com 10 elementos, né? Vamos fazer um teste, vamos colocar aqui 100 no nosso código e ver o que vai acontecer. 100, tá? Vamos fazer a busca. Então, para ele encontrar a posição 100, veja que 100 elementos, olha, continua com 100 elementos. Para ele encontrar o valor que nós estamos pesquisando, ele fez apenas 4 consultas, num vetor de 100 elementos. E ele já encontrou a posição. Ele buscou a posição 49, depois a posição 24, a posição 11 e depois o valor 5. Vamos aumentar isso aqui mais uma vez, vamos colocar 1000 e vamos ver. F6. Ó, ele fez aqui um número um pouquinho maior, né? Agora com 1000 posições, ele buscou 3, 6,
9, 10. Ele fez 10 comparações, certo? Bom, vamos colocar um outro número. Vamos colocar esse aqui, ó, 2004, 3006, tá? Pra gente testar. 2004, 3006. Aqui, vamos buscar, ó, 2004, 3006. Vou colocar um novo valor aqui para ver aqui quantas vezes ele vai fazer uma busca, porque esse é um valor mais para o fim, né? Então, se ele fosse buscar sequencialmente, ele ia fazer muitas comparações aqui. E ele continua buscando 3, 6, 9, 10 valores, ou seja, ele fez 10 comparações para encontrar que estava na posição 997. Vamos colocar um elemento que não existe agora, tá? Para testar, vamos colocar aqui um 3007, porque ele não vai existir. Vamos pesquisar F6. Ele vai dizer que ele não encontrou o valor, tá? E ele continuou fazendo lá as 3, 6, 9, 10 pesquisas, 10 consultas, 10 testes, tá? Se isso aqui fosse uma busca binária, a gente teria feito mil comparações para fazer a verificação, ok? Então, aqui foi a eficiência da busca binária, para a gente conseguir entender. Eu vou postar esse código no Moodle, eu vou voltar aqui para 10, vou postar no Moodle, depois vocês podem estudar, fazer o teste, entender esse lance. Acho que a questão mais difícil aqui nem é a busca em si, é mais o lance de lidar com os ponteiros das estruturas. Então eu estou usando tudo ponteiro para simplificar, que eu acho que é mais fácil receber como ponteiro. Talvez aqui o lance, a questão de trabalhar com uma lista de ponteiros pode ser que confunda um pouquinho, mas eu estou criando esses objetos de forma dinâmica, né? Então essa é a questão aqui do código. Espero que vocês tenham gostado e entendido melhor aí sobre a busca binária, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.